Senhor, galerinha linda, tudo bem? Comigo está bem, graças a Deus. Eu espero que com vocês aí esteja tudo bem também. Retomando as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Fiquei ausente esses 2 domingos, não consegui dar aula para vocês. Uma porque a internet ficou um pouco difícil, outra porque também eu fiquei muito ruim da coluna, mas agora estou melhor, graças a Deus. E nós temos 2 lições aí atrasadas, né? Já estamos indo para a 4ª lição. E eu gostaria de passar para vocês hoje 2 lições, né? Mas eu quero saber como é que vocês estão, se vocês estão bem. Responde aí embaixo no nosso grupo se vocês estão bem, como que está sendo a quarentena de vocês, qual é a experiência de vocês de ficar dentro de casa, não ir para a escola, não ver os amigos. Eu sei que tudo é muito difícil, para nós adultos é difícil, imagine para vocês, aí adolescente, ficar trancado dentro de casa, né? Eu acredito que vocês estejam lendo a revista, que vocês estejam lendo Bíblia, que vocês estejam orando, porque a igreja é você, viu? Então hoje nós vamos dar uma continuidade nas nossas lições, né, que fala sobre o Espírito Santo, a manifestação do Espírito, os dons do Espírito Santo, né? Nós demos a primeira aula sobre a manifestação do Espírito Santo e hoje nós vamos falar do dons da sabedoria, da palavra da sabedoria e o dom da palavra da ciência. Qual é a diferença desses 2 dons, né? Dons dados por Deus através do Espírito Santo sendo manifestado em nossas vidas, né? Então, agora nós vamos estar falando da lição número 2, que fala sobre a palavra da sabedoria, tá? Essa lição, ela tá escrito, o texto dela tá escrito, o texto áureo tá em Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos, no capítulo 6, versículo 10. E a lição se encontra no livro de Coríntios, que nós lemos naquela outra aula sobre a manifestação do Espírito Santo, que fica em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. E o versículo vai nos falar, porque para uns Deus deu o Espírito do dom da sabedoria, e para outros, no mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Esse é o tópico da lição, né, o texto que nós estamos lendo, que fica em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 8. E nós vamos falar agora da sabedoria, né? E além desse versículo que nós lemos, que está em 1 Coríntios 12, 8, eu gostaria de me atentar com vocês no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro riquíssimo em sabedoria, ela vai falar muito sobre a sabedoria. E eu gostaria de ler com vocês aqui no livro de Provérbios, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 11, que vai nos dizer assim, ó: porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu aborreço. Meu é o conselho e a verdade. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes e ordenam justiça. Por mim dominam os dominadores e príncipes todos os juízos da terra. Eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o fino ouro, do que o ouro refinado. E as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho de justiça no meio das veredas do juízo, para que faças herdar bem permanentes os que amam e os que acham os seus tesouros. Isso quem está falando é a sabedoria. E um tópico que eu acho muito rico aqui é onde ele vai dizer: eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acharão. Né? Às vezes a gente usa esse versículo para falar da oração da madrugada, mas aqui quem está falando é a sabedoria. E ela está dizendo: eu amo aqueles que amam a sabedoria e que desde tenra idade, desde pequena idade, já começam a me buscar ela. Porque melhor é ser sábio do que finos ouros. Melhor é ser sábio do que ter rubins e pratas e ouros. A palavra da sabedoria que o Senhor nos concede é a melhor coisa que nós podemos ter.
E eu quero atentar aqui para vocês do homem, o homem que foi o homem mais sábio do Oriente, o homem mais sábio que Deus, o homem a qual Deus deu mais sabedoria. Vocês sabem quem é esse homem? Esse homem, ele é o sucessor do trono de Davi, que é o filho dele, o rei Salomão. E o rei Salomão, um dia Deus apareceu em sonho para ele e falou para ele o que é que ele queria que o Senhor fizesse por ele. E o que ele pediu ali naquele momento foi que o Senhor desse a ele sabedoria para que ele possa ser um bom rei, para que ele pudesse reinar com sabedoria. E ele podia ali, naquele momento, pedir qualquer coisa para o Senhor, porque o Senhor deixou aberto ali para que ele pedisse qualquer coisa. Mas ele pediu para o Senhor a sabedoria, né? E Deus concedeu para ele sabedoria, e através da sabedoria dele veio as riquezas, veio os ouros, veio os tesouros escondidos da parte do Senhor. Porque ele soube pedir, pediu bem ao Senhor a sabedoria, né? E a sabedoria, para que nos serve essa sabedoria? A sabedoria é um dom de Deus que nos capacita para serviço da Igreja de Cristo, né? É a partir daí que nós vamos entender o agir revelado do Senhor sobre a ciência também, que é o que nós vamos aprender na próxima lição. A sabedoria, ela inspira o homem que recebe esse dom como agir e falar inteligentemente, levando esse agir de acordo com a vontade de Deus. Quando o homem ele tem a sabedoria, ele para pensar no que ele vai falar. Ele não age de qualquer forma, ele não age no impulso da força. Não, ele age com cautela. Ele é mais sábio, ele primeiro ouve, ele ingere aquilo que ele ouviu, digere aquilo que ele ouviu, e aí ele vai responder com sabedoria. Quem anda com sabedoria não sai brigando por aí, não. Ele age com sabedoria na hora de responder uma malcriação. Ele age com sabedoria na escola, ele age com sabedoria no meio dos amigos. E se tem uma coisa que a gente pode pedir para o Senhor, é sabedoria, né? Nós temos que estar com nossos corações abertos e pedir para o Senhor que Ele nos dê sabedoria, porque quando Deus nos dá a sabedoria, as coisas se resolvem. Tudo se resolve, as outras coisas elas vêm junto, porque é através da sabedoria que é dada para você, através do Espírito Santo de Deus manifesto na sua vida, é que você vai começar a agir e você vai começar a receber de Deus as riquezas, os tesouros dessa terra. Por quê? Porque você agiu com sabedoria, né? E nós vamos aqui falar sobre alguns exemplos sobre a sabedoria. Jesus, ele agiu com sabedoria. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser exemplos de Cristo, que nós temos que ser imagem e semelhança do Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que agir como o Senhor agiu. A palavra de Deus vai nos dizer lá em João 1,11 sobre a mulher adúltera. Uma mulher que foi pega em adultério, já ali foi levada diante de Jesus, que estava ali na praia, escrevendo na areia. E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, ela agiu, aliás, aquela mulher não, que Jesus ali naquele momento, ele agiu com sabedoria. O que Jesus fez? Os acusadores queriam apedrejá-la porque ela foi pega em adultério, foi pega pecando. Mas a sabedoria do Senhor fez com que aqueles homens reconhecessem os seus erros também e fossem embora e deixassem a mulher viva. O que Deus simplesmente abriu e falou à sua boca com sabedoria? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aquela palavra foi de encontro com aqueles homens que também tinham seus pecados. E eles deixaram aquela mulher. E eles foram embora. E ali o Senhor resolveu aquela situação. Palavra de sabedoria. Nós temos também outra palavra de sabedoria que vai falar sobre a história de Salomão, né, que foi um dos casos que Salomão resolveu, lá que está escrito em 1 Reis, no capítulo 16, 28, que eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no capítulo 3, e o versículo 16 ao 28. Tem uma história muito bonita aqui, que vai falar sobre duas mulheres. Essas duas mulheres, o que elas fizeram? Cada uma tinha seus filhos recém-nascidos, né, e elas deitaram para dormir e agasalhar as crianças sobre elas, abaixo delas, né? E quando pela manhã, uma das mães, ela se levantou para dar alimento para o seu filho, e quando ela se levantou para dar o alimento para o seu filho, ela viu que o seu filho estava morto.
A outra mãe estava dormindo com a sua criança. E o que ela fez? Ela pegou, trocou as crianças, pegou a criança que estava morta, colocou no braço da mãe que estava com a criança dormindo. E ela pegou a criança viva e ficou com ela. Quando as mães acordaram, a mãe percebeu que aquele não era o filho dela. Então, gerou-se uma confusão. Aí elas começaram a discutir, dizendo, não, tu trocaste as crianças. Essa criança não é minha é essa que está com você. E a outra retrucava dizendo que não era assim. E aí o que aconteceu? Elas foram diante do rei Salomão, na corte, ali no julgamento. E o que o rei Salomão fez? Deus, com toda a sabedoria que deu para ele, fez o quê? Pegou a criança, levantou ao alto e disse, vou cortar a criança ao meio. E aí, naquele momento, quando aquelas mulheres estavam discutindo que a criança é minha, a outra não é minha, o teu é o morto, quando ele pega aquela criança, fala assim, já sei o que eu vou fazer, vou pegar uma espada, vou dividir a criança ao meio e vou dar uma parte para cada uma de vocês. O que aconteceu? A mãe verdadeira jamais permitiria que o filho fosse cortado. Então ela simplesmente se levantou e gritou, não, meu senhor, não, eu prefiro ver o meu filho vivo nos braços de outra do que ver meu filho morto. Naquele momento, a outra, que estava com seu filho morto, que tinha trocado as crianças, ela deu com os braços, achando que tipo assim, pode dividir ao meio. Então foi ali, a partir daquele momento, que Salomão descobriu que a mãe verdadeira foi aquela que, mesmo não se importando de entregar o filho para outra mulher, porque ela queria ver o filho vivo e não morto. Então ele viu que a mãe verdadeira é aquela que se importou com a vida da criança. E ali foi resolvido aquele caso e todo aquele país, toda aquela região onde eles estavam, ficaram sabendo da sabedoria que Salomão usou ali para resolver aquele problema daquelas mulheres. Esse é o dom da sabedoria. Dom que nós podemos receber da parte do nosso Deus. Dom maravilhoso. Dom que, se a gente pede, o Senhor concede pra gente. E a gente anda em sabedoria. E essa sabedoria não é só para ser usada dentro da igreja. Você vai poder usar ela em qualquer lugar que você for. Salomão usava a sabedoria dele para todas as áreas da vida dele. E essa sabedoria que a gente recebe do Senhor, a gente também vai poder passar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? E é isso que Deus quer dar para mim, quer dar para você. Ah, mas isso foi no tempo de Salomão. Imagina, de jeito nenhum, quantos homens sábios nós temos hoje aí. Quantos homens sábios que discernem a palavra de Deus com sabedoria, explica a sabedoria, a palavra de Deus com muita sabedoria, com muita diligência. Quantos homens sábios nós vemos por aí resolvendo problemas, aconselhando, né? Existem muitos homens sábios hoje no nosso meio. Claro que para Salomão Deus deu uma proporção maior, mas imagina você, adolescente, sendo usado com toda a sabedoria lá na escola para responder, para falar com autoridade, com discernimento do Senhor, do Espírito Santo. É maravilhoso isso. Então esse é o dom da sabedoria. Peça a Deus sabedoria, porque com sabedoria você vai saber agir no seu dia a dia, em todos os momentos das nossas vidas. E também, que é claro, o principal, que é o dom, esse dom do Espírito Santo, que é para nós usarmos com os irmãos em Cristo, na igreja. Amém, queridos? E agora nós vamos para os dons, o dom da ciência, né? O dom da ciência, que é a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical. E o que é o dom da ciência? Alguém sabe me dizer? É tão bom, gente, estudar essas lições, porque a gente vai aprendendo essas coisas, né? Eu vou aprendendo também conforme eu vou lendo, estudando, para poder passar para vocês. E isso é riquíssimo, né? O que é o dom da ciência? Alguém sabe me dizer? O dom da ciência, o texto dela, a nossa lição, vai estar escrito no livro de Efésios, no capítulo 3, do 4 a 18. Eu gostaria que vocês lessem, eu queria que vocês lessem a história de Salomão, que eu li para vocês, sobre as duas mulheres, né, que está lá em 1 Reis, capítulo 3, do 16 ao 28. Leiam essa história, é uma história muito bonita. E gostaria que vocês lessem também no livro de Efésios, no capítulo 3, o versículo 4 até o 18. Vamos lá para Efésios, ver onde está o nosso texto, né? Que eu achei muito rico esse texto também. No capítulo 3 do livro de Efésios,
do versículo 4 até o 18, que vai nos dizer assim: por isso, quando ledes, pois percebe a minha compreensão no ministério de Cristo, qual no outro século não foi manifesto aos filhos dos homens, não foi, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo de Deus, aos apóstolos e aos profetas. Não foi antigamente, no Velho Testamento, eles não teve esse privilégio que hoje eu e você temos. E ao saber que os gentios são co-herdeiros, membros de um corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Incompreensíveis. Nos é dado a revelação de coisas que para nós, seres humanos, é incompreensível. Mas Deus nos dá esse dom para que nós venhamos revelar e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. E assim vai seguindo a lição, vai falando sobre essas coisas, né? Leia esse versículo, esse capítulo do livro de Efésios, do capítulo 3, verso 4 até, você pode ler até o versículo 20, 21, né, dessa lição. Porque é maravilhosa o dom da ciência. E o que é o dom da ciência? É a mesma coisa do dom da sabedoria. Foi dado ao homem através do Espírito Santo para ser servido aos irmãos nas congregações, na igreja. Na igreja, a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, a serviço do nosso Deus. E como que vai ser, como que é ao serviço do quê? Como que pode ser feito, revelado essa palavra? Seja numa cura da parte do nosso corpo, seja no emocional, seja ela no espiritual, seja para aumentar a fé, seja para chamar para a conversão os pecadores, né? Então, esse dom que o Senhor nos concede da ciência, ele é mais ou menos o dom da revelação. É onde o Senhor vai revelar a nós aquilo ou algo sobre a vida dessa pessoa que talvez ninguém mais conheça, só Deus sabe o que se passa, e aí Deus revela para você através desse dom da ciência o íntimo e o profundo da vida daquela pessoa, e você vai ali junto com o dom da sabedoria, no momento certo, no tempo certo, no jeito certo, você vai lá e talvez leva o diagnóstico e a cura para aquela vida. E eu vou citar para vocês alguns exemplos bíblicos sobre o dom da ciência, né, de Deus, para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. O versículo que eu quero dizer, a história que eu quero contar para vocês aqui, está no livro de Lucas, no capítulo de número 1, né, capítulo 1, e o verso de número 39 até o 45, tá, a história. Vocês podem lerem aí também na casa de vocês, que vai falar sobre a visita de Maria na casa de Isabel, né? A Maria foi visitar Isabel, né? E ali ela já tinha sido agraciada pelo Senhor através do Espírito Santo, o seu ventre já estava abençoado com a presença de Jesus ali. E Maria então sobe nas montanhas de Judá, na casa da sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, a esposa de Zacarias. E quando Maria chega, que entra na casa, João Batista, ele salta no ventre de Isabel. E ali já é dado a palavra de ciência para Isabel, porque Isabel olha para Maria e diz: bendita é tu entre as mulheres, né? Bendita é tu entre as mulheres. Vai estar aqui no versículo, ó.
versículo 42, né, do primeiro do capítulo 1. Vai dizer assim: exclamou com grande voz, disse: bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então ali o Senhor já tinha revelado através do Espírito Santo, sem que Maria abrisse a sua boca, para Isabel. E Isabel sabia que ali naquele momento Maria já estava grávida do Espírito Santo. Maria já estava ali esperando o fruto do Espírito Santo, né, que estava dentro do seu ventre. Então não precisou Maria abrir a boca, ali foi revelado a ela, né? E ela falou assim, ela diz assim: pois que eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha João Batista, que estava no ventre dela, saltou de alegria no meu ventre. Então, ali foi revelada a palavra da ciência, né? Maria não tinha contado para Isabel ainda, mas a partir do momento que Maria entrou na casa, que Maria falou com Isabel, que a criança que estava no ventre de Isabel pulou de alegria, ali o discernimento do Senhor, né? A revelação dada do Senhor através do Espírito Santo foi dado a Isabel, e ela falou: bendita é tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Né? Então é coisas maravilhosas isso. O outro exemplo que eu quero dar para você também vai falar sobre José também, no caso de Maria. Porque José, quando ficou sabendo que Maria estava gestante, que Maria esperava o Salvador, ele duvidou dali um pouco do caráter de Maria, porque eles estavam noivos ali, né? E aí ele intentou no seu coração em secreto, tá? Em secreto, sem que ninguém ouvisse, sem que ninguém soubesse aquilo que ele estava pensando, ele intentou ali no seu coração em deixar Maria, né? Porque era vergonhoso para ele não estava desposado, ele estava só desposado com ela. Desposada o quê, né? Eles estavam casados, só que naquela época, os homens, quando eles se casavam, a mulher ainda ficava um tempo com as suas mães para aprender algumas coisas, para depois morar com seus maridos. Então, ele estava desposado dela, eles estavam afastados, eles não moravam juntos, né? E aí a Maria aparece gestante, mas aí ele intentou no seu coração, dizendo que ia deixá-la, que ele não ia mais ficar com ela, né? E aí, a partir desse momento, José dorme. Quando José dorme, o anjo do Senhor se revela a ele, dizendo para que ele não faça tal coisa. Tá escrito aqui, ó, no livro de Mateus, né? Vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo de número 1, e o verso do 18 ao 25, tá bom? Então, ó, vai estar dizendo aqui, então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que o Senhor lhe apareceu, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é o Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e chamará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, José, ele não falou nada para ninguém, mas a palavra da ciência revelou o problema dele, aquela situação naquele momento, dizendo para ele, para que ele não deixasse Maria, para que ele continuasse com ela, né? Então José obedeceu a voz ali, ele continuou com a Maria, e a gente sabe que o José foi pai de Jesus ali o tempo todo, na criação de Jesus ele participou o tempo todo. Né? E também nós vamos lá num outro exemplo que eu quero dar para vocês, vai estar no capítulo, no livro de João, no capítulo de número 4, e o verso do 16 ao 19. Esse vai falar sobre a mulher samaritana, a mulher no poço, né? Vamos lá para o livro 4, o capítulo de número 16. Ela estava ali, e o Senhor pede água para ela, né? E ela serve a Jesus. Mas aí o Senhor ali dialogando com ela, Jesus ali dialogando com ela, disse a ela, sem que ela falasse, sem que Jesus a conhecesse, quer dizer, Jesus a conhecia, mas ela não sabia, né? E ali o Senhor diz a ela assim: vai, chama o teu marido e vem aqui. E a mulher então respondeu e disse: não tenho marido. Ela disse a Jesus. E Jesus disse para ela: disseste bem,
não tenho marido, porque até o que tivesse 5 maridos, e agora o que você tem, este não é teu, né? Disseste com verdade. E ali, naquele momento, a mulher, ela foi revelada, né? Naquele momento, o Senhor revelou algo que era da particular daquela mulher. E ali, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência fez com que aquela mulher se convertesse dos seus maus caminhos. Como aquela mulher aceitasse a Jesus ali, né, através da palavra da ciência, porque era algo na vida dela que ninguém sabia, algo que estava em oculto, era um problema que ela trazia que estava em oculto, mas ali a palavra da ciência foi até aquela mulher, e através da palavra da ciência, através da palavra da revelação, aquela mulher, ela então se converte ao Senhor, né? Ela vê ali naquela discurso dela com o Senhor, e ela ainda diz assim: vejo que és profeta, né? Vejo que és profeta, tipo, tá profetizando algo que é da minha vida em particular. E isto é maravilhoso, isso é a palavra da ciência. E nos nossos dias de hoje não é diferente. Quantos de nós, né, quanto nós vimos a palavra de Deus sendo revelada através de cura, através do emocional, através do Espírito Santo. Quantas vezes a gente vê pessoas ministrando a palavra de Deus e de repente ela para ali para profetizar algo nas nossas vidas, algo que somente eu, somente você sabe, que está ali em oculto, que ninguém mais sabe, mas Deus levanta alguém e chega ali com uma palavra de revelação, uma palavra revelada a nossos corações, e ali naquele mesmo tempo, naquele mesmo momento, através também da sabedoria, aquela pessoa fala com a gente, ela já traz o diagnóstico e traz a cura. Quantas vezes isso não aconteceu, né? Com os nossos pais, talvez, com os nossos avós. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram essa experiência do Senhor falar com vocês algo que só você mesmo sabe, né? Uma vez eu recebi na minha casa uma irmã, né? Eu estava dentro da minha casa e só eu sabia o meu particular com Deus, quando minha conversa com o Senhor. E um dia aquela irmã foi na minha casa e ela chegou ali, ela não sabia ainda o que ela tinha ido fazer ali, mas ela sentada, conversando com a gente, e aí naquele momento ela olha para mim, lê uma palavra, faz uma oração, e ali ela revela algo do Senhor para minha vida. Ela fala algo que só o Senhor e eu sabia. Ela revelou a minha vida, né? Também tem um outro exemplo na minha casa, da minha mãe. Uma vez uns vizinhos nossos eram evangélicos, eram crentes, né? E aí os irmãos da igreja deles foram fazer uma visita na casa deles. E a nossa casa era de frente com esses vizinhos, né? E ali, quando aquela mulher chegou no portão da vizinha dela, ela olhou para nosso portão e disse: quem mora naquela casa? Né? E aquela menina falou assim: é a irmã Valdelice, né, tal, seus filhos. Ela falou assim: o Senhor pede para que você me leve naquela casa, porque eu tenho algo de Deus a revelar ali. E aquela vizinha, como conhecia a gente, levou aqueles irmãos até a nossa casa. E aquela irmã entrou dentro da sala da nossa casa, convocou todos para a oração, trouxe uma palavra abençoada. E ela falou assim: eu não conheço vocês, mas o Todo-Poderoso conhece. E eu tenho algo de Deus para vocês. Vocês receberão um presente. E é através desse presente que todos vão voltar para a casa do Senhor, né? E naquele momento, nós, né, estávamos afastados da presença do Senhor, estávamos afastados da igreja, e ali naquele momento ela trouxe aquela revelação. Um ano depois, né, veio a revelação, o Senhor sim concedeu a gente um presente, que foi o meu irmão mais novo, né, a rapinha do Tacha, o Pedro, e foi através da vida dele que a gente voltou todos para a igreja, né? E ali a profecia, a revelação, a palavra da ciência se fez cumprir nas nossas vidas, né? Nos dias de hoje, a palavra da ciência também se manifesta dentro da nossa igreja. A palavra da sabedoria também está sendo manifesta dentro da nossa igreja. A gente pode ver isso em vários casos, em vários episódios, em vários momentos. E nós podemos também ter esses dons. Basta nós buscarmos no Senhor. Como que eu faço para receber os dons espirituais? Primeiramente, nós temos que estar com nossos corações abertos.
né? Nós temos que ter os nossos corações abertos para a gente poder receber os dons espirituais. Segunda coisa que nós podemos ter, simplicidade. Nós temos que ter simplicidade, temos que ter pureza no nosso coração, constância, meditar na palavra de Deus constantemente, né? Outra coisa, além de meditar na palavra de Deus constantemente, que é o livro da sabedoria, nós temos também que estar em constante oração, vida de oração. E o que mais eu preciso? O desejo de servir os irmãos como Jesus serviu. Eu tenho que ter o desejo, eu tenho que querer, né, servir a Deus, servir aos irmãos como Jesus, né, estarmos sempre abertos, né, sermos um canal, querer ser um canal na mão do Senhor, sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer aquela palavra que Maria disse ao anjo, quando o anjo apareceu, que disse que ela daria luz ao Salvador, que do ventre dela nasceria o Salvador. O que Maria respondeu? Maria respondeu assim: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter o coração aberto, o desejo, a simplicidade, vida de oração, constantemente lendo a palavra de Deus. E aí o Senhor ele vai nos conceder o dom da sabedoria, que é um dom maravilhoso, e o dom da ciência, que é o dom onde o Senhor ele vai revelar a nós aquilo que está em oculto, aquilo que só mesmo Deus sabe na vida do próximo. E Ele vai nos orientar para levar um diagnóstico e a cura na vida daqueles que precisam de uma salvação, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação. E isso é estar a serviço da Igreja de Cristo. E você, adolescente, não é porque você tem pouca idade, não é porque você é só uma adolescente de 10, 11, 12 anos que você não pode buscar essas coisas. Não esquece da palavra da sabedoria. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Ou seja, desde tenra idade, desde pouca idade, assim como vocês têm, se vocês buscarem a manifestação do Espírito Santo do Senhor, se vocês buscarem o dom da palavra e o dom da ciência, eu tenho certeza absoluta que o Senhor ele vai conceder a você. Mas para isso, a receita já foi dada. Oração, meditação na palavra do Senhor, simplicidade, coração aberto, né, vontade, desejo de fazer, tem que querer fazer. E assim o Senhor ele vai conceder a cada um de vocês. Amém, meus amadinhos? Vamos fazer uma oração, vamos pedir para o Senhor Jesus abençoar a cada um de vocês, né, segundo o querer e a vontade dele, com os seus dons espirituais, porque essa geração que está chegando aí é a geração que Deus quer usar, e você é a geração que Deus quer usar, né? Então vamos orar, pedir para o Senhor que o Senhor venha usar a gente com poder, com autoridade. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós viemos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa nos conceder o dom da palavra da sabedoria, palavra de sabedoria, Senhor, porque nós sabemos que com a sabedoria, com o seu entendimento, Pai, nós podemos fazer grandes coisas, podemos agir com muita prudência ao falar, ao se manifestar, Senhor. Também venha nos conceder o Espírito, Senhor Jesus querido, com seus dons espirituais, o dom da palavra da ciência, que nós possamos, Jesus querido, trazer através do Teu Espírito Santo um diagnóstico e uma cura para uma vida necessitada, seja qual for a necessidade, Jesus, que nós possamos ser útil na Tua obra, que nós possamos ser vasos, instrumento nas Tuas mãos. Estamos com nossos corações abertos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Estamos a serviço do Teu reino, Pai, sabendo que a nossa morada não é aqui, que
logo mais nós estaremos contigo, mas aqui nessa terra, Pai, nós queremos ser canal de bênção, nós queremos fazer o teu querer, nós queremos ser, Senhor, imagem e semelhança de Jesus Cristo, assim como ele agiu com os irmãos nessa terra. Nós queremos fazer também, Senhor Jesus, milagres, prodígios e maravilhas através dos dons do Senhor nas nossas vidas, e nós podemos fazer isso, Senhor, mas nós queremos o nosso coração aberto para receber isso da parte do Senhor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Meus amores, eu vou colocar nesse vídeo algumas imagens que vai estar aqui, e vocês vão formar um versículo dessas imagens, e aquele que montar o versículo e trazer a palavra para mim, mostrar o versículo para mim daquilo que eu estou mostrando, vai receber um prêmio, hein? Não esquece, o prêmio ainda está de pé. E eu gostaria que vocês gravassem vídeos para poder mandar os versículos. Eu vou mandar a lista dos versículos para vocês, amém? Fica com Deus, Deus abençoe.